Vamos falar sobre os livros da literatura judaica e o histórico da Septuaginta. Por que isso é muito importante, pessoal? Porque no meio judeu, aí por volta de 200 anos antes de Cristo, circulava aí, dentro da literatura judaica, livros que não eram considerados sagrados. Livros sabidamente que não foram escritos por profetas ou não tinham uma implícita ou explícita autoafirmação de inspiração de Deus. Eram livros que continham aí aberrações históricas, espaciais, temporais. Mas esses livros eles eram utilizados aí, tá, como literatura, né, do povo hebreu. Nós temos aí os livros de Tobias, Judite, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Macabeus, livro de Sabedorias, né, o livro de Eclesiástico, temos as cartas de Jeremias, a adição do livro de Daniel como se tivesse sido escrito pelo profeta Daniel, e o livro de Baruque, né, que foi escrito aí durante, logo após o período dos Macabeus. E por que é importante a gente saber dessa questão desses livros? Mas professor, o que eu estou vendo aqui são os livros apócrifos. Sim, esses são os livros apócrifos. E como é que eles entraram dentro das Sagradas Escrituras? Não das Sagradas Escrituras do povo judeu. Mas como começou aí esses livros serem incorporados? Precisamos entender sobre a Biblioteca de Alexandria. Havia o rei egípcio Ptolomeu II, em que ele construiu uma grande biblioteca no mundo antigo, considerada uma das maiores, uma das grandes maravilhas, uma das maravilhas do mundo antigo foi a Biblioteca de Alexandria. Se tratava de uma biblioteca imensa, gigante, cuja biblioteca, como foi falado, do rei Ptolomeu II, ele tinha um lema. O lema da Biblioteca de Alexandria era possuir um exemplar de cada escrito existente na face da terra. Então o rei Ptolomeu II solicitou a todas as nações do mundo conhecido na época cópias da sua literatura. E essas cópias, obviamente, o mundo antigo falava grego. Então o rei Ptolomeu II, interessado em ter uma cópia de toda a literatura judaica, solicitou a um grupo, né, as autoridades do povo judeu, que se traduzisse toda a literatura judaica para o grego. Com isso, houve aí uma reunião de aproximadamente 72 rabinos especialistas em hebraico e grego, e começaram a fazer a tradução dos textos sagrados, isso aí segundo a carta de Aristeu. Então, com isso, como eles solicitaram uma cópia de toda a literatura judaica do mundo conhecido, ali foi feita uma tradução para o grego pelos rabinos dos livros sagrados e não sagrados. Essa tradução, uma vez feita por aproximadamente 70 rabinos, ficou conhecida como a versão Septuaginta, ou seja, uma tradução feita por 70 e poucos rabinos, contendo uma cópia de toda a literatura judaica conhecida. Quando falamos de toda a literatura judaica, estamos nos referindo aos livros sagrados e os livros não sagrados traduzidos para o idioma que corresponde ao inglês de hoje. O inglês hoje é a língua universal. Na época, a língua universal era o grego. Então temos aí uma tradução de 200 anos antes de Cristo, tá? Aproximadamente. Aí uma versão contendo os livros sagrados e os livros apócrifos, considerados não sagrados,
pelas autoridades judaicas. Ok, pessoal? Então é muito importante a gente saber. Aqui estão alguns fragmentos da Septuaginta, tá? Nós temos aí uma cópia da Septuaginta que pode ser acessada online. Então, o que a gente precisa saber é que o Velho Testamento da época de Jesus até o fim do Império Romano, ele é o mesmo que os judeus utilizam ainda hoje. É o Taná. Certo, pessoal? Tanto através dos escritos do Talmud, nós atestamos isso, como do Concílio de Jâmia, como também pelos textos massoréticos. Não houve mudança desde 200 anos antes de Jesus Cristo. E 200 anos antes de Cristo, o mundo já possuía uma cópia de toda a literatura judaica em grego, contendo os livros sagrados e não sagrados, conhecidos como a Septuaginta. E isso é muito importante a gente entender para que a gente possa compreender a diferença da Bíblia católica da Bíblia protestante ou evangélica.